Depois que um estudante foi assassinado no estacionamento da Universidade de São Paulo, a preocupação com a segurança nos campos em todo o país virou debate nacional. Na Universidade de Brasília, por exemplo, roubos, furtos e arrombamentos de carros são comuns. Só no ano passado foram registradas 213 ocorrências. Esta estudante de biologia foi uma das vítimas da ação dos bandidos e teve um prejuízo de mais de R$3 mil. Eu estacionei no pavilhão Anísio Teixeira para participar de uma aula do meu curso de administração e estive no carro às 10h30 da manhã. Quando eu retornei ao 12h30, meu carro estava sem duas rodas no estacionamento. Para quem estuda na UNB, é preciso aumentar a segurança no campus. Se já estão roubando roda de carro na frente do prédio onde tem aula, para começar um sequestro, uma coisa mais séria, não vai precisar de muito, né? Eu acho, sim, que falta muita segurança, porque a gente chega no carro, tá escuro, é isolado, não tem ninguém circulando, dependendo do horário que você sai. A Universidade de Brasília promete investir na instalação de câmeras de vídeo e atuar em parceria com a segurança pública do DF. A expectativa é que esse monitoramento dificulte a ação dos marginais. Significa que a gente precisa ter, para manter isso ou para reduzir, aumentar as condições de segurança com o monitoramento e principalmente com a parceria com as forças de segurança do Distrito Federal. A insegurança nas universidades não é um problema isolado. Ela ocorre em todo o país e requer maior atenção das autoridades. Em São Paulo, um estudante de 24 anos foi morto durante um assalto no estacionamento da USP. De acordo com testemunhas, ele foi baleado após sacar dinheiro em um caixa eletrônico. O jovem ainda tentou entrar no carro blindado, mas levou um tiro na nuca. No caso da USP, a suspeita da Polícia Militar é que o estudante tenha sido seguido pelos criminosos ao sair da agência bancária. Já no Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública constata uma leve redução no número de furtos e roubos a carros na UNB. A equipe da TV Justiça constatou que muitos estudantes deixam à mostra objetos de valor no carro. Nós sabemos que em algumas oportunidades, pessoas mesmo pessoas que não possuem essa prática, vendo a oportunidade, elas acabam consumando o delito. E é o que tem acontecido no Distrito Federal. Bom, e o nosso convidado para tratar desse tema é o advogado Juliano Costa Couto. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde a todos. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte: a universidade ela é obrigada a disponibilizar estacionamento? Não há essa obrigação legal, ela exerce uma atividade, às vezes, econômica, as faculdades particulares e as faculdades federais não, oferecem um serviço público, mas por óbvio que, às vezes, esse serviço, ele aglomera muitas pessoas e, às vezes, muitos usam carro. Não há a obrigação, mas há, por óbvio, a conveniência, né? Agora, uma universidade que não oferece estacionamento e os alunos acabam que são obrigados a estacionar nas redondezas. Caso haja algum sinistro, algum furto, ele pode pedir um ressarcimento à universidade ou não? Se ele estaciona numa área que é pública, inclusive, por exemplo, aqui em Brasília existem algumas faculdades que estão dentro da cidade e não possuem estacionamentos privados, né, nem pagos para seus alunos, e até uma tolerância, digamos, do Estado, de que nos horários das aulas, por exemplo, de 19 às 23 horas, permite-se estacionar ao longo das vias, onde normalmente seria proibido. Então, mas respondendo a pergunta, se a faculdade, se o estacionamento não é dela, se é num espaço público, ela não tem a obrigação de indenizar. Agora, o bom senso às vezes recomenda, e isso é comum, que as faculdades privadas, elas fazem contrato com empresas de segurança e colocam, disponibilizam alguns vigias ou até vigilantes armados nas áreas adjacentes às faculdades, o que é recomendável. Agora, havendo um caso como esse, no estacionamento de uma universidade, o que fazer, onde procurar ajuda? Se o estacionamento ele é de responsabilidade da faculdade, por óbvio que ela será responsável pelos sinistros ou acidentes que ali aconteçam. Primeira coisa que não deve nunca deixar de lado, né? Às vezes o brasileiro ele tem mania de ser cético em relação à eficácia da atividade policial e é quando furtam, por exemplo, que é o caso comentado, 2 rodas ou às vezes um toca-fita, um DVD player ou uma mochila, as pessoas não vão à polícia. Isso é muito ruim. Então a primeira coisa a se fazer é procurar a autoridade policial e fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Porque você está ajudando, caso encontrem os seus bens, mas também você está ajudando a coletividade de alunos. Por quê? Porque a política trabalha com estatísticas de segurança pública. Então, se você não leva ao conhecimento da autoridade policial os furtos ou assaltos que ali ocorrem, ela não tem como fazer o planejamento dela para o outro ano. Então, o primeiro momento é esse. E, se for o caso, procurar um advogado e ir à justiça na busca de seus direitos. Às vezes, vale até a pena também dar conhecimento à faculdade, porque pode haver a possibilidade de uma negociação e a resolução do problema sem ter que entrar em juízo.
Bom, e agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Confira. Meu nome é André Ávila, eu sou empresário do ramo de trânsito. A pergunta que eu tenho a fazer é: o Estado é obrigado a indenizar os alunos que sofrem prejuízos com o carro no estacionamento das universidades? Então, a universidade é pública, o estacionamento tem que ter uma segurança pública lá. Como é que fica essa questão? Quem vai indenizar no caso de uma universidade pública? Exato. No caso da universidade pública, e quer me parecer, na grande maioria delas, não existe uma atividade econômica vinculada à questão do estacionamento, ou seja, é público mesmo, ninguém paga, aquele está lá como um espaço aberto a todos. Em tese, estrito senso, a universidade não seria responsável por isso. Agora, no caso da pergunta do André, se a faculdade for privada e ela disponibilizar um espaço para os alunos pararem seus carros e ela é beneficiada por isso, ou seja, ela ganha dinheiro porque o aluno às vezes até prefere estudar lá do que em outra, esta faculdade pode sim ser responsabilizada pelos furtos ou prejuízos econômicos que ali aconteçam. Agora, qualquer sinistro que acontecer em um estacionamento particular, no caso, vai ser a culpa, quem vai ter que arcar com isso será então o proprietário do estabelecimento, do estacionamento, no caso? Exato. Ou, se ele for terceirizado, ou até mesmo uma faculdade tomadora desse serviço, né? Porque quando você remunera uma empresa para zelar pelo seu bem, né, ela é responsável, que a gente chama de responsabilidade objetiva, ela deve indenizá-la em qualquer fator. Inclusive, essas empresas costumam ter contratos de seguro para qualquer tipo de sinistro. E se um terceiro bater no meu carro num estacionamento como esses e fugir, por exemplo, quem vai arcar? E ainda assim a empresa e o culpado pela batida vai ficar impune? Primeiro, de se imaginar que, inclusive hoje, com as tecnologias que tem, as entradas e saídas de estacionamento, de shopping, de hotéis, de qualquer atividade costumam ter câmaras, né? Então seria obrigação a identificação desse veículo e, obviamente, posteriormente, a identificação deste condutor. Por exemplo, você pode sim acionar o estacionamento e o estacionamento tem o que nós chamamos o direito de regresso contra esse particular e pode, se ela tomou algum prejuízo, ir contra ele na busca do prejuízo que ela tenha respondido. Bom, e temos mais uma pergunta de um telespectador. Vamos ver. Meu nome é Alexandre, sou estudante e eu gostaria de saber: a instalação de câmeras de vídeo no estacionamento seria uma invasão de privacidade? E nesse caso, seria invasão de privacidade ou não? Aí, via de regra, não. É um espaço público, é um espaço da empresa ou é um espaço da faculdade, elas podem sim zelar por aquela área, né? Agora, o que vem acontecendo, eu vou até aproveitar o espaço para fazer uma crítica minha pessoal, a insegurança, ela é pública, né? E ela tende a asseverar e valorizar os discursos em detrimento dos direitos do cidadão, inclusive de privacidade. Eu não acho que uma câmera no estacionamento ou na porta de uma faculdade vá contra a privacidade do cidadão, mas no aumentar dos delitos, às vezes da fraqueza do Estado em tentar repelir esses atos de outra forma, a tendência futura é que a privacidade será cada vez menor e aí eu entendo que chegaremos a um momento em que deverá ser debatido entre as pessoas. Bom, e temos mais uma dúvida de um telespectador. Meu nome é Marcos, estudante. Quem deve ser responsável pela vigilância na área externa das universidades? Então, quem deve ser responsável? No caso de uma universidade federal, acredito que seja a segurança pública. Agora, numa particular, ela tem que colocar seguranças lá nesse estacionamento? No estacionamento dela, ela não é obrigada a botar seguranças. Mas, por óbvio, que ela tende a, assim, fazê-lo porque ela é responsável por aquela área. Então, isso é que ela faça, sim, a segurança das pessoas ou dos bens que estariam ali naquele estacionamento, do qual ela tem maior ganho econômico. Quando o cidadão pretende, como já dito, estudar naquela escola por conta desse facilitador. Então, ela é, sim, responsável, tenha ou não segurança, é uma opção dela. Agora, em casos mais graves, como brigas, sequestros ou até morte, nesses estacionamentos de universidades, quem responde pelo ocorrido? Aí quer me parecer que você entra numa seara um pouco distinta, no sentido de que o estacionamento ele destina-se à guarda de um veículo automotor, seja ele motocicleta ou carro ou tal. Então, a guarda é deste bem, né? Eu entendo que a responsabilização pela guarda desse bem ela é objetiva e ela sim será feita até a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. Agora, a segurança pessoal, no caso de brigas ou violência, a responsabilidade não seria automática. Eu entendo que deveria haver prova de uma clara negligência, culpa, né, por parte dessa empresa prestadora de serviço para que ela fosse atingida com essa responsabilidade. Porque o zelar dela, quer me parecer, não seria obrigatoriamente extensivo
acesso à pessoa. E tendo câmeras nestes locais, as filmagens podem ser utilizadas como ferramenta de investigação para identificar delitos, furtos, até mesmo em benefício da faculdade? Sem dúvida nenhuma, ela pode servir como prova para o processo penal, prova para o processo civil, para identificação do meliante, da pessoa, inclusive até mesmo a extensão dos danos, ou se for o caso da agressão, né? Nisso, acredito eu, as faculdades particulares estão muito melhor estruturadas e equipadas do que as faculdades públicas. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Eu que agradeço. Bom final de semana a todos.